Meu nome é Jéssica Batista, sou aluna do 4º período de Administração. Estou carreando o curso de Engenharia de Produção e estou no 2º período. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o conceito de cultura, que pode não parecer, mas é bem amplo e bem complexo, mas no sentido antropológico, que é o que estamos estudando. Há uma indagação quanto ao sentido de antropologia social e antropologia cultural. Antropologia cultural se dá pelos costumes, pela moral, pelas instituições, pelas crenças e pelas organizações sociais ao qual este número de pessoas fazem parte. Já o sentido de antropologia social se dá pela ação do homem, pelo homem fazer-se uma construção, seja a construção de si mesmo ou a ação de desenvolver e transformar os hábitos, os costumes ou até mesmo a própria cultura. A cultura aí, ela pode ser definida como os hábitos de um povo, os costumes de um povo, de uma sociedade, de determinado grupo, os valores, as crenças, né, os conhecimentos adquiridos ao longo da vivência, ao longo da jornada, né, dentro do nosso país aí, que tem várias regiões. Cada região aí tem sua cultura, tem seu tipo de comportamento. Muitas vezes esse tipo de comportamento aí nos define, posso dizer que até tipo de identidade, né? Muitas vezes por onde a gente passa, não precisa nem dizer de onde somos, o nosso comportamento, o nosso jeito de falar já nos denuncia de onde somos e de que cultura fazemos parte. É isso que nos diferencia dos outros animais, tá? E aí a gente pode perceber, inclusive, que há um questionamento quanto à visão do observador ou investigador da cultura, porque isso pode ser, inclusive, abstrações que é dada aos estudos dos indivíduos. E algo interessante também é que a cultura ela pode ser transformada, ela pode ser moldada, ela pode ser reconstruída. A ação do homem vista como um sentido de construção, como é dado na antropologia social. Ela é construída e não só por uma pessoa, não só por um povo, ela precisa de várias pessoas para que ela possa existir. Esses costumes, essas crenças, a moral dada de um determinado grupo pode ser instruída ou ela pode ser imitada ali pelo que ela percebe como algo que se transforma ali familiar para ela. Trazendo para dentro da administração, algo que a gente estuda bastante é sobre a cultura organizacional da empresa, que é justamente sobre isso também, sobre o comportamento daquela empresa, sobre os valores daquela empresa, o que aquela empresa acredita, desde o nível mais alto até o nível mais baixo da hierarquia. E é isso. Olá pessoal, boa noite, me chamo Júlia Rocha e nosso grupo ficou responsável pelo tema cultura objetiva e cultura subjetiva, e eu irei falar um pouco sobre a cultura subjetiva, que é quando nos referimos a um conjunto de crenças, valores, aptidões, qualidades, conhecimentos, numa palavra, de experiências presentes em cada indivíduo. Meu nome é Mário e eu vou dar continuidade ao assunto de culturas objetivas e subjetivas. A cultura subjetiva faz referência ao cultivo interior dos indivíduos, de seus conteúdos mentais e dos valores que cada um possui, e é obtida a partir da absorção daqueles conteúdos da cultura objetiva. Como sabemos, a cultura subjetiva é que fornece padrões individuais de comportamento. Isto, em princípio. Acontece que, na prática, o comportamento humano vai ser resultado da relação entre cultura subjetiva, aquela porção interiorizada pelos indivíduos, e a cultura objetiva. Boa noite, me chamo Áurea. Falar sobre a cultura objetiva, onde é referido por Taylor. E Taylor, ele defende esse conjunto complexo que inclui o conhecimento, valores, crença, os costumes e todas as produções do homem em sociedade. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Demerson e abordando um pouquinho sobre a cultura objetiva, a gente pode ressaltar algumas coisas.
A cultura objetiva, ela tem aquela parte em que ela é um conjunto de valores, de moral, de arte, religião, toda essa essência da humanidade que já é apresentada pra gente. Todo esse conjunto, entendeu? Diferente da subjetiva, onde ela é abordada entre indivíduos, onde ela é passada, sabe? Que é uma cultura em que ela é mais interior de cada indivíduo, que é passada de um para o outro. A cultura objetiva, ela é basicamente a essência da gente. É aquela que já está presente no nosso cotidiano, em que ela cria situações já particulares, entendeu? Aquelas situações que já são abordadas desde a antiguidade. E não diferente da subjetiva, em que ela já é apresentada de acordo com cada indivíduo, que possui seus costumes e moral diferentes uns dos outros. Bom, uma das coisas importantes para a compreensão da cultura humana é a cultura material e imaterial. Mas o que é cada uma delas? A cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural, que juntos constituem um determinado grupo. A cultura material está associada a elementos materiais, que podem ser palpáveis. Já a cultura imaterial está relacionada a elementos espirituais, mais de costumes e de rituais. A cultura material, ela é a soma de artefatos que resultam da utilização de uma tecnologia, isto é, da habilidade de manipular e construir. E como lembram oportunamente Belz e Royer, em sentido estrito, em conformidade com a nossa definição de cultura, como uma série de normas e temas para guiar o comportamento humano, a cultura material não é absolutamente uma parte da cultura, senão somente um resultado ou produto dela. Denota-se que a sociedade evoluiria significativamente se aceitássemos que a cultura material também é um tipo de cultura, embora ela se apresente de uma maneira diferente. Sendo assim, a cultura ela se apresenta através de um produto ou um resultado. E às vezes isso acaba nos trazendo essa linha de raciocínio ou essa forma de pensamento de que a cultura material não seria um tipo de cultura. Tendo em vista que a cultura em que vivemos hoje é o resultado de uma elaboração atual, de uma tradição memorável. Sendo assim, vale sim fixar que a cultura material também é um tipo de cultura. Vamos falar da cultura material. A cultura material ela pode ser caracterizada como edifícios, edificações, no caso, objeto artístico, objeto cotidiano, no caso do dia a dia. E ela passa a ser dividida sobre dois tópicos, ou melhor, sobre dois subtópicos, que são os bens móveis e os bens imóveis. Os bens imóveis podem ser transportados, ou seja, pode ser uma coleção, podem ser um acervo. Já os bens imóveis são estruturas físicas, que representam, vamos dizer, o centro histórico, que são sítios, arqueólogos, entre outros. Bom, outro aspecto que pode ser atribuído à cultura é o não material ou imaterial. Este representa os elementos intangíveis e, sendo assim, ele pode ser considerado um elemento abstrato que está relacionado à prática, crenças, comportamentos e tradições de um determinado grupo social. No entanto, até mesmo os atos e ações inconscientes do homem são providos de conteúdo e significado. Aliás, na interação, o mais importante não é a intenção, mas a compreensão da mensagem. Em suma, conhecemos o mito através da percepção, e esse é um passo importante do fenômeno cognoscitivo. Já ouviu o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Provavelmente sim. Quem nunca na vida falou uma coisa e acabou fazendo algo completamente diferente do que disse? Acho que todo mundo. Porque, afinal de contas, falar é fácil, mas difícil é fazer. Se pararmos para pensar, os comportamentos das pessoas ao nosso redor parecem sempre contradizer o que elas dizem ser importante. Nesse vídeo, discutiremos essa contradição, definindo os conceitos de cultura ideal e cultura real. Também discutiremos como vemos a nossa cultura em comparação com outras culturas, relacionando o conceito de etnocentrismo. No final do vídeo, traremos um resumo com todos os conceitos apresentados. E aí, vamos revisar os conceitos? Olá,
Eu me chamo Amanda Tigre e eu vou falar sobre a cultura ideal. Dando ênfase ao que já está sendo discutido, né? A cultura ela é basicamente um conjunto de valores, de crenças, de princípios que é capaz de identificar um determinado grupo, sociedade, comunidade, enfim. Existe uma certa contradição entre o termo cultura ideal e cultura real. Entrando no termo cultura ideal, ela é considerada a cultura boa, a cultura perfeita, a cultura padrão, digamos assim. E assim, nessa cultura são impostos valores, princípios, crenças que são considerados aceitáveis, que são perfeitos para a sociedade. Mas é interessante frisar que nem todo mundo pode se encaixar nesse termo cultura ideal, porque nem todo mundo segue a risca, nem todo mundo cumpre o que lhe é imposto. E é aí que entra a contradição com a cultura real. Obrigada. Boa noite, meu nome é Maria Antônia. Vou falar um pouquinho do que é a cultura real, né? Esse outro conceito de cultura. Bem, a cultura real, ela é toda aquela que concretamente todos os membros da sociedade ele vai acabar praticando, né? E se não praticando, essa cultura real, ela tá muito ali presente também nos pensamentos ali das atividades cotidianas, né? Diferente da cultura ideal, a cultura real ela é uma junção ali de valores e normas que são ali praticados, né, durante a vida em sociedade. Só que esses valores eles acabam sendo ali muito adaptáveis, né, de acordo com o indivíduo e com o comportamento que é preferido pelo mesmo, né? Então, assim, a cultura real ela é a prática, né, do que se pensa ali. E o conceito ali de certo e errado, ele tá muito imposto, né, nessa cultura real também. Oi, gente, me chamo Maísa, sou professora de psicologia e eu vou falar um pouco sobre etnocentrismo. O etnocentrismo, ele designa da forma de enxergar a outra etnia, seus valores, né, seus hábitos, a religião, e essa visão vai partir da própria cultura do indivíduo. Então, o sujeito etnocêntrico, ele se acha superior ao outro, porque ele acha que os costumes deles são melhores do que o do outro, a religião, os valores, né? Então, etnocentrismo porque é de etnia, né, valores e hábitos, e centrismo, por ele achar que a dele está no centro, né, das demais. E de acordo com... Eu acho interessante ressaltar que, de acordo com Everaldo Rocha, ele é antropólogo e professor da PUC, no Rio de Janeiro, ele fala o seguinte: o etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, dos nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença no plano afetivo como sentimentos de estranheza, medo ou hostilidade. Então é exatamente isso. Obrigada. Em resumo, às vezes há uma lacuna entre a cultura que a sociedade afirma ter e a cultura que eles realmente possuem. A cultura ideal vai incluir os valores, as normas, as condutas que uma sociedade afirma ter, enquanto a cultura real vai incluir os valores e normas que são realmente seguidos por uma cultura. Geralmente, temos a tendência de idealizar nossa cultura como sendo melhor do que as outras. Etnocentrismo vai ser a tendência de assumir que a própria cultura é boa, enquanto a do outro é estranha ou errada. A cultura ela é compreendida como um comportamento, uma tradição e um conhecimento de um determinado grupo social. Dentre eles tem a língua, a religião, a música local, as vestimentas e entre outros aspectos diversos que tem dentro daquele grupo social.
Para as ciências sociais, que seria a sociologia e a antropologia, na qual estamos estudando, a cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um determinado grupo social ou sociedade. Elas são formadas artificialmente pelo homem. Dessa forma, não surgem de uma maneira natural. O significado da palavra seria cuidar, cultivar e crescer. A cultura, ela se encaixa num espectro de assuntos estudados pela antropologia, uma disciplina que surgiu no século XIX, em meio ao surgimento da sociologia. As duas áreas compõem, junto à ciência política e à economia, o conjunto que forma as chamadas ciências sociais. A cultura, ela influencia a caracterização de um povo, mas o oposto também acontece. Também há uma noção de influência do meio, mas uma influência não determinante. O sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, de crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo artístico, sendo ele literário, dramatúrgico, musical e derivado de artes plásticas, que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. A cultura é um termo bastante explorado pela antropologia, é a ciência que surgiu na mesma época em que a sociologia e visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural, indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas. Cultura significa algo que é passado de um povo para o outro, como costume, religiões, símbolos, mitos, medos. Trazendo isso para o mundo atual, apenas as pessoas usam o termo popular de cultura errado, como uma cultura mais avançada do que a outra, uma cultura de um certo povo é mais tecnológico, ou a cultura de fulano é mais atualizada ou avançada do que esse crânio. Isso não existe. Não existe um patamar maior do que o outro dentro do termo cultura. Existem culturas diferentes, existem modos diferentes de cultura, mas nenhuma cultura é mais elevada do que a outra. Nenhum antropólogo pode dizer que uma cultura ela é mais avançada, ela é mais retrógrada do que a outra. Não, isso não existe. Existem culturas diferentes. O uso popular do termo cultura. O uso popular do termo cultura tem um sentido amplo, que pode se dedicar tanto à produção artística quanto ao modo de vida de uma pessoa, também como saberes, religião e outras expressões de um povo. O que a cultura popular se refere? A cultura popular se refere à interação entre pessoas de uma mesma sociedade, então varia de acordo com as transformações ocorridas no meio social. Bom, o termo cultura é uma análise antropológica feita com o passar dos tempos, com a finalidade de estudar e conhecer os diversos tipos de costumes, conhecimentos e religiões de um país, uma cidade, um lugar, um grupo étnico, um grupo social, com base nas suas crenças, no seu contexto histórico, músicas, costumes, comidas, desde de pratos típicos originários da sua região, que, de certo modo, passam e transmitem como aquele lugar e aquele grupo social começou a construir a sua própria identidade cultural. Bom, o termo cultura ele tem um sentido muito amplo. Ele pode significar o modo de viver, as tradições, as práticas, os valores que se tornam características de um determinado grupo. E esse grupo ele pode ser social, familiar, religioso, étnico e assim por diante, além de se referir a vários fenômenos. E esses fenômenos estão ligados ao modo de existir de diferentes grupos humanos. E esses modos são muito diversos e específicos entre si. E ultimamente o termo cultura ele tem ganhado vários significados, além de assumir o papel de designar toda e qualquer movimentação artística popular. Também temos que reconhecer que o termo cultura ele carrega um espectro de significados tão abrangente que torna-se difícil o seu emprego ou seu entendimento na forma desejada. Oi,
eu sou a Alanis e eu vou falar junto com a Bruna, o Cadu, a Zípora e o Matheus sobre as principais características da cultura. O tema a ser abordado é que a cultura é simbólica. De acordo com o antropólogo Ralph Bells e o linguista Harry Roger, um símbolo pode ser definido como um fenômeno físico, como um objeto, um artefato, uma imagem e até uma sequência de sons. O significado de símbolo é arbitrário, porque não possui uma relação necessária com as propriedades físicas do fenômeno que o suporta. Conclui-se então que o significado citado anteriormente é conferido por aquele que o utiliza, porque dele discordamos e nos parece infeliz sua formulação. Entendemos que os símbolos são inerentemente sociais e há uma troca de significado. O importante é que o significado não seja dado ao comunicador, mas ao interlocutor. Caso contrário, não é um símbolo. É um fenômeno físico que tem significado transmitido pela pessoa que o utiliza. No símbolo da cruz, por exemplo, usado pelos católicos, o seu significado não depende das intenções de quem usa, mas de quem reconhece o símbolo religioso em questão. Podemos seguramente dizer que todo símbolo é cultural. Isso porque supõe uma ordenação inteligente de todo o mundo visível. Esta é a ordenação ou sistematização que permite a classificação das coisas, dos animais e dos homens. Por outro lado, para haver esta sistematização, mister se faz com que seja todo dado significado um conjunto que forma o mundo visível. A cultura é como se fosse uma memória coletiva que reconstrói toda a experiência dos grupos ou das sociedades. E a memória individual, na concepção de Rebus, citado em Stotzel, não é conforme a crença popular. Maurice, ele contestava absolutamente que haja uma conservação de imagens na mente. Nosso conhecimento do passado não é conservado, mas reconstruído. A memória não é uma operação mecânica, e sim uma função simbólica, isto é, utiliza símbolos. Assim, a lembrança depende da possibilidade de possuirmos ideias gerais, as quais não teríamos nenhum passado pessoal. São artefatos arquetípicos que orientam a cultura, relacionado com a religião. Devemos lembrar que uma religião não é um símbolo, mas um sistema simbólico. Como será visto mais adiante, ao tratarmos dos processos culturais, é significativo notar que, embora a linguagem seja essencialmente social em sua origem e principais funções, muitas vezes somos surpreendidos falando sozinhos, pensando alto, como se disse. Isso mostra que a cultura subjetiva como objetiva é um conjunto de significados sistematizados, transmitidos necessariamente através de símbolos e sinais. Ao nosso ver, portanto, a característica básica da cultura é seu caráter simbólico. É essa propriedade da cultura que permite que ela seja transmitida e seja social. A cultura social. Quando pensamos nessa temática, vem-nos logo à cabeça costumes, hábitos, padronização de comportamento. O primeiro autor a falar sobre cultura de indivíduos foi Herbert Spencer. Para ele, a sociedade independia dos indivíduos. Antes, a sociedade para ele era vista como o mais elevado nível da progressão evolucionista.
A sociedade e a cultura foram definidas como fenômenos independentes. O homem cultural, ele se dá através da cultura, o processo de cultura se dá ao homem cultural. O indivíduo cultural, ele se formou através de séculos de influência da cultura. Essa influência cultural, ela se dá por meios psicológicos, né, que é a cultura que é interiorizada pelo sujeito, é um processo intrínseco, desde as primeiras atitudes do indivíduo, é totalmente influenciado pela cultura que ele está inserido. Essas influências, elas podem ser tanto psicológicas, no caso cognitivas, como também biológicas ou naturais. Essas influências culturais não tem como diferenciar o homem da cultura, porque ele só é o que ele é através das influências culturais que ele recebe ao longo da vida. Bom, a cultura, ela pode ser vista fora do homem, através de objetos como pinturas, esculturas, artefatos e etc. Mas somente o homem consegue ver esses objetos e dar sentido a eles. Portanto, a cultura só pode ser compreendida pelo homem. Joseph Finch, ele vai definir a sociedade como sendo o maior número de pessoas que agem em conjunto para satisfazer as suas necessidades sociais e que têm uma cultura em comum. Ou seja, esse conceito de sociedade ele está extremamente ligado com o fato daquele grupo de pessoas possuir uma cultura. Bom, dando continuidade, diferente de Joseph, Davis ele vem dizer que o social antecede o cultural. E aí ele diz que, de fato, a sociedade humana, com todas as suas manifestações culturais, desenvolveu-se de um grupo ancestral antropóide biosocial, que por sua vez surgiu do grupo do tipo geral mamífero. Assim, ele divide o fato social em dois tipos, o biosocial e o sociocultural. O biosocial seria um fenômeno comum entre alguns animais, como, por exemplo, as abelhas, as formigas, e herdado pela hereditariedade, ou seja, carregando características dos seus ancestrais. Já o sociocultural é o fenômeno social próprio da espécie humana e é herdado pela cultura. Mas é uma indagação em relação ao pensamento deles. Não seria possível a existência do fenômeno cultural entre os animais, assim como acontece com o fenômeno social? Surgindo então outro questionamento. Pode haver fenômeno social sem comunicação e comunicação sem utilização de símbolos? Então, na visão de Emile Durkheim, né, ele nomeou como um fato social. O que é esse fato social? É o fenômeno observável, né, que consiste em maneiras de pensar, de agir e de sentir, né, que exercem determinadas forças sobre o indivíduo, obrigando-os a se adaptar à sociedade em que vive. Mas nem tudo que a pessoa faz é um fato social. Para ser um fato social, tem que atender a 3 características de Durkheim. A primeira característica é a generalidade, né? O que é essa generalidade na visão de Durkheim? São os fatos sociais, os coletivos, ou seja, eles não existem para um único indivíduo, mas sim para um grupo, para uma sociedade. Um exemplo é a escola. A escola, ela não está lá para atender um único indivíduo, mas sim para atender a demanda da sociedade. Todos têm direito de ir à escola. A segunda característica de Durkheim é a exterioridade, já está falando o exterior, o anterior, né? Os indivíduos, quando eles nascem, a sociedade ela já está organizada, com suas leis, com os seus padrões, com os seus sistemas financeiros. Então, cabe ao indivíduo, pelo intermédio da educação, adaptar-se a esse meio. E o exemplo também que eu vou dar é sobre a escola, né? A educação. Quando nós nascemos, já existia a escola, já tinha a escola. E a escola, com suas regras, com seus padrões, né? Com suas normas, sempre vai existir, independente da nossa vontade de frequentá-la ou não, sempre vai existir. Não é porque eu não vou frequentar a escola que ela vai deixar de existir. Não está sobre a minha vontade, mas sim é o exterior, é o meio. E a terceira característica de Durkheim é a coercitividade. O que é essa coercitividade?
é uma característica relacionada mesmo ao poder, à força, né? Que está ali no meio social, né? Esse poder e essa força, né? Eles vêm com os padrões culturais, que o indivíduo ele deve cumprir, né? Ele tem que cumprir aquele padrão. E se não cumprir, né? Vai ter o quê? Vai ter punições. Outro exemplo também que eu vou dar novamente sobre a escola, né? A criança que não vai à escola, os pais ele têm a obrigação de levar as crianças à escola, né? Desde os seus 6 anos, que é a base, até o ensino médio. Se os pais não levarem, vai ter punições, algumas mais leves e outras mais severas. As mais leves que pode acontecer é a família, né? Perder o Bolsa Família, porque através da frequência é que é dado esse benefício à família. E uma das punições mais graves que pode ter é até perder a guarda desse indivíduo. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a cultura é dinâmica e estável. Seu dinamismo se manifesta no processo de recriação e de reinversão cultural, encarando novas mudanças que consideramos estruturais, pois é o próprio da cultura e do movimento interno de funcionamento e também do crescimento, reformulando-se constantemente. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a cultura é dinâmica e estável. Seu dinamismo se manifesta no processo de recriação e de reinversão cultural, encarando novas mudanças que consideramos estruturais, pois é o próprio da cultura e do movimento interno de funcionamento e também do crescimento, reformulando-se constantemente. Bom, seguindo esse linha de raciocínio que nós podemos afirmar que a cultura nunca é a mesma. Ela tende a crescer e a se desenvolver com o tempo, assim como um ser vivo. E assim como um ser vivo, se deixar de respirar, morre. Assim é a cultura. O funcionamento, o crescimento e as mudanças acontecem devido, em primeiro lugar, a forças endógenas, do interno para o externo. É mais apropriado nós pensarmos na cultura como sendo um processo, do que como sendo algo que está estagnado no tempo. Por exemplo, em uma mesma sociedade, o que era impensável no século passado, hoje pode ser algo extremamente comum, e assim vice-versa. Bom, segundo Martinez, ele afirma que uma cultura abstrata, estática, repetitiva, sempre igual a si mesma, está chamada a desaparecer. Para além de causas exógenas, existem forças exógenas na cultura que a fazem a mudar e transformar. A cultura ela é também dinâmica através da ação direta dos próprios membros da sociedade que provocam mudanças conscientes, ou seja, a cultura ela experimenta a mudança desejada e consciente perante certas situações. Os próprios membros da cultura acometem conscientemente as mudanças. Bom, segundo Martinez, ele afirma que uma cultura abstrata, estática, repetitiva, sempre igual a si mesma, está chamada a desaparecer. Para além de causas exógenas, existem forças exógenas na cultura que a fazem a mudar e transformar. A cultura ela é também dinâmica através da ação direta dos próprios membros da sociedade que provocam mudanças conscientes, ou seja, a cultura ela experimenta a mudança desejada e consciente perante certas situações. Os próprios membros da cultura acometem conscientemente as mudanças. Por sua vez, a estabilidade refere-se à tradição e à institucionalização de padrões de comportamento, tendo em conta que a tradição não é sinônimo de repetição. A estabilidade cultural leva-nos a refletir sobre a autenticidade cultural da originalidade da cultura. Na cultura há sempre algo de estável, que de alguma maneira a protege dos inevitáveis processos de mudança. Bom, o tema a ser abordado é a cultura seletiva. Mas quando a gente fala de cultura, o sentido fica muito amplo.
Mas o que nos interessa aqui é saber que a cultura ela corresponde a um conjunto de hábitos, de conhecimentos e de crenças de um povo ou de um determinado grupo artístico, seja ele literário, seja ele dramatúrgico, musical ou derivado de artes plásticas, que de algum modo sempre segue um padrão de estética semelhante. Olá, vim falar um pouco sobre a cultura, especificamente o porquê que a cultura é seletiva. A cultura é seletiva e isso quer dizer que a cultura é um contínuo, um processo que implica sempre em reformulações. E esse processo acontece na sucessão das gerações. É basicamente um processo de transição de padrões e do comportamento de alguns valores que são religados ao esquecimento e outros que são integrados. A cultura seletiva. A cultura pode ser observada como um conjunto de crenças, valores, costumes, linguagens e significações de um determinado grupo. Isso não quer dizer que o aparecimento de uma técnica mais eficiente resulte no desaparecimento ou esquecimento de técnicas não tão ameaçadas ou desatualizadas. Além disso, a cultura, como vemos, pode ser diferente para outros grupos. Porém, somos todos seres sociais que devem ser vistos em igualdade, sem discriminação por raça, etnia, região ou crença. Eu fiquei com o tema cultura seletiva pode ser de forma inconsciente. Desde os primórdios da sociedade, nossos antepassados buscaram encontrar uma maneira de interação. Antes mesmo de existir uma linguagem estruturada, tanto falada quanto escrita, a comunicação ela era feita através de símbolos e gestos. E até hoje usamos essa comunicação, mesmo quando não temos consciência disso. Muitas vezes, os gestos, as gírias, os comportamentos característicos de uma cultura seletiva diz tanto sobre quem somos e como pensamos, que é preciso estar atento para não prejudicar as suas relações profissionais ou pessoais, transmitindo imagens equivocadas com bases nos símbolos, nas gírias, que muitas vezes são diferentes símbolos, diferentes gírias determinadas de cada cultura, de cada povo, de cada sociedade. A cultura é seletiva e pode ser observada como um conjunto de crenças, valores, costumes, linguagens e significações de um determinado grupo. Seu caráter seletivo se dá quando um grupo tenta direcionar essas linguagens apenas aos seus iguais. A sua relação com a sociedade parte do pressuposto que nós, enquanto indivíduos, estamos em constante evolução. E a cultura, por ser dinâmica, acompanha os processos sociais, tendo a indústria cultural como um pilar nesse processo. Além disso, a cultura, como vemos, pode ser diferente para outros grupos. Porém, somos todos seres sociais que devem ser vistos em igualdade, sem discriminação por raça, etnia, região ou crença. Conclui-se, portanto, que a cultura seletiva é o modo de vida de um povo que manifesta-se tanto nos seus atos quanto nos seus artefatos, que é um objeto criado pelo homem para dar informações sobre a cultura do criador e também sobre os seus usuários. Boa tarde, meu nome é Paulo Henrique, sou da turma de Direito da Favale e junto com meus integrantes do grupo nós vamos falar sobre a cultura universal e regional. O homem é um animal construtor de cultura. Pode até haver um ser humano sem cultura, no entanto, só o animal é capaz de sobreviver sem outros animais. O homem é diferente. A cultura penetra no homem até em sua maneira de falar e na maneira de andar, pois o homem é resultado da cultura que o cerca. Um exemplo disso seria a crença popular de que filho de peixe, peixinho é. Ou seja, acredita-se que os comportamentos dos filhos são herdados através do DNA dos pais. Isso pode até acontecer na prática, mas não será o fator genético que determinará isso, mas sim o meio cultural em que o indivíduo está inserido em relação aos seus pais. A cultura é universal e regional. A cultura condicionou tanto o homem que nem sua parte física é imune da ação cultural. O homem é ser todo harmônico e a distinção que se faz entre o físico e o natural é-se através das razões metodológicas e didáticas e não por uma separação real e concreta. Concluiu-se de que a cultura como um fenômeno é universal, ou seja,
Recebemos mais da nossa cultura do que lhe damos, afinal a cultura é resultado de um processo antigo. Cada membro e grupos da sociedade tem seus interesses dentro da cultura e suas tarefas a cumprir. Se alimentam dentro desses conjuntos culturais, assim vai se formando os padrões regionais da cultura conforme as situações próprias e as suas necessidades particulares. Cultura regional, parte do patrimônio de um povo é a sua diversidade cultural, que abrange diversos aspectos incluídos hoje na reconhecida economia criativa. Esta envolve diversas vertentes, como folclore, música, artesanato, modos e modas de vestir e gastronomia. De fato, o conhecimento da cultura local, ela reforça a valorização, bem como o incentivo ao desenvolvimento da região. Para estudarmos esses aspectos propulsores da realidade atual, devemos levar em questão que a cultura popular sofre alterações que contemplam os diversos aspectos econômicos, administrativos, educativos e sociais. Isso porque cada estado ou pequena região possui sua cultura tipicamente local, com diferentes comidas, estilo musical. A cultura ela é dinâmica e estável. O seu dinamismo ele se manifesta no processo de recriação e reinvenção cultural, encarando-se assim novas mudanças. E essas mudanças a gente encara como estrutural, pois é próprio da cultura um movimento interno, de crescimento e funcionamento. E elas vão se reformulando constantemente. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que a cultura ela nunca é a mesma. Ela cresce, se desenvolve como um ser vivo, um ser vivo que, se deixar de respirar, ele pode morrer. O funcionamento, o crescimento e as mudanças elas acontecem, em primeiro lugar, por forças endógenas. Então, vamos falar sobre as características da cultura. A cultura ela pode seguir 3 características fundamentais. A primeira é a característica simbólica, a segunda é a característica social e a terceira é a característica seletiva. A primeira, que é a característica simbólica, ela é um conjunto de significados e valores transmitidos necessariamente através de símbolos e sinais. Ela pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos, como, por exemplo, a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião e entre outros. A cultura social, ela trata de ideias, de artefatos, costumes, leis, crenças e conhecimentos adquiridos a partir do convívio social e pode ser mutável ou não ao longo do tempo. E por fim, a cultura seletiva, que é um contínuo processo que implica sempre em reformulações. Este processo ele se acentua na sucessão das gerações. Olá, me chamo Joselma, vou apresentar para vocês a diferença entre cultura e civilização. Bem, ambas são distintas, não possuem o mesmo significado, porém são confundidas pela sociedade, certo? A civilização, ela deriva-se de cidadãos, civilidade, cidade e formam essa organização que compõe uma nação. Já a cultura, ela é um elemento, que ele é passado de geração em geração por seus descendentes. E vale destacar que ambas não são sinônimas uma da outra e um mesmo ser pode ser capaz de aprender, absorver outras culturas, mas sem as possuir, sem as tomar para si e ter. É importante frisar que a civilização ela é uma espécie de conjunto de traços culturais que são carregados por essa sociedade civil, com o objetivo de particularizar,
né? E também de distinguir das demais civilizações. A cultura é um elemento que compõe essa civilização e ela não pode ser confundida, né? E nem ser apresentada como sinônimo, porque elas não são sinônimas, elas são distintas conforme o apresentado. Então, para refrisar aqui, a cultura e a civilização, elas compõem, elas andam de mãos dadas, certo? Na sociedade. Oi, me chamo Isabela e vou complementar a explicação da minha colega Joselma sobre o tema cultura e civilização. Vou começar falando um pouquinho de Valdemar Valente, que foi autor que também se preocupou em distinguir os dois termos em pauta, do termo civilização, que está muito ligado à valorização, culturas particulares. Civilização seria um povo cuja fase de desenvolvimento. O uso do termo civilização deriva diretamente do esquema evolucionista de Louis Morgan, que, contudo, este uso, como lembra o professor Valente, é exclusivo da corrente evolucionista. O problema em foco diz respeito a questões etimológicas. Houve tempos em que o termo cultura significava apenas cultivo, criação ou técnicas de acelerar o processo produtivo. Ainda nos restam termos como agricultura, horticultura e outros. Ao termo cultura, que na tradição latina era civilização, optamos pelo uso dos termos cultura nacional, também a cultura particular e a cultura regional, que temos a impressão que o uso da civilização nas obras de etnologia, de modo geral, traz uma conotação de cultura realizada, de patrimônio cultural, de marca indelével, de uma unidade social pertencente ao passado vivido, espécie de tradição cultural. Cultura e subcultura. A cultura é o estudo de diversas etnias e suas características antropológicas e sociais. A cultura estuda as tendências, tanto elas conservadoras como transformadoras. Dentre essas tendências se vem a subcultura, que são o quê? Formas de pensar, valores, padrões e comportamentos de uma determinada sociedade e grupos culturais, grupos sociais, grupos culturais de um estado, de um município, ou até mesmo de um país. A subcultura nada mais do que são oposições e resistência contra a cultura dominante, ou seja, a cultura brasileira, temos nela as subculturas, sendo elas a cultura sulista, cultura nordestina, que ela tem um contraponto aí, uma oposição contra a cultura geral do Brasil, da nação. Lembrando que a subcultura não é uma forma pejorativa ou uma forma diminutiva da cultura de âmbito global de uma sociedade de acordo com o Brasil. Cultura e subcultura. Para a gente entender o termo subcultura, primeiramente entendendo que não é uma cultura inferior ou uma cultura que está, digamos, uma conotação menor do que a cultura, mas na verdade que está abrangido dentro dela. O termo ele não está ligado só necessariamente a espaço, embora é um dos aspectos que espaço geográfico é um dos aspectos que pode determinar a existência de uma subcultura. Cultura é um conjunto etnográfico, assim, de um ponto de vista que ele determina linguagem, comportamento, valores, e ele se diferencia de um outro grupo social que tenha algum distanciamento dessas características. E a subcultura ela vai ser, dentro desse grupo, aspectos que se destacam, aspectos que se diferenciam e que tomam uma propriedade diferente, com características próprias, mas dentro dessa cultura maior.
A gente pode encarar, por exemplo, que no Brasil nós temos uma cultura global nacional e algumas regiões vão ter subculturas dentro de uma cultura global, falando a mesma língua, tendo praticamente alguns costumes iguais, mas por aspectos geográficos, algumas situações sociais e até mesmo de forma de fala que sejam diferentes, considerados como subcultura. A subcultura também pode estar ligada também a castas ou classes sociais, como um exemplo que foi dado no texto, que foi da nação Quichua no Peru. Uma mesma nação, em outros tempos, mas ela tinha 3 castas, 3 povos que tinham subculturas diferenciadas, né? Incas, curacas e plebeus. Dentro dessa mesma nação, por uma formação social, por uma formação desse povo, tinha aspectos diferentes, que era uma subcultura dentro da cultura global. Cultura é um complexo que abarca crenças, artes, costumes e outros tipos de conhecimentos adquiridos pelo homem como integrante de uma sociedade. Muitas culturas são a fusão, juntando uma com a outra, de outros povos que podem gerar um novo padrão de cultura, né? Em seu interior, a subcultura, que são grupos, né, subgrupos, que se estabelecem dentro da sociedade, porém têm aspectos específicos, e são subgrupos não por serem inferiores, mas por estarem dentro da sociedade, apesar de não compartilharem de elementos padronizados de cultura, de comportamento e a própria linguagem. Nós podemos dar como exemplo a região nordestina e a gaúcha, que apesar de estarem inseridas na nossa sociedade, em ser uma cultura, elas têm representação própria e única. Explicando resumidamente o que é cultura e subcultura. A cultura ela é um conjunto de valores, tradições de uma determinada sociedade. Já a subcultura ela não significa ser uma cultura inferior, ela apenas se difere da cultura em geral por ter seu gosto específico. Por exemplo, os punks, os hippies e os góticos, eles fazem parte de uma subcultura. Eles se reúnem pelo seu gosto musical, pela sua raça, pela etnia, não só os hippies, mas como outros grupos subculturais. E embora não seja por região, isso acontece muito no Brasil, por o Nordeste, principalmente na região do Nordeste, por ser muito diferente do resto do Brasil, por termos as nossas tradições únicas, nossas comidas únicas e o nosso linguajar. Embora se defenda aqui o caráter concreto e real do fenômeno cultura, não se pode negar que as culturas nem sempre se apresentam com suas fronteiras plenamente claras e discerníveis. Note-se que a ideia de subcultura ela não coincide com aquela de área cultural. Quase toda área cultural corresponde a uma subcultura, mas nem toda cultura identifica-se com a área cultural. Em suma, a subcultura está para a cultura, assim como o subsistema está para o sistema. As subculturas elas são partes constitutivas da cultura global considerada.